Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão nos assistindo. Meu nome é Matheus, sou professor de Sociologia do Colégio Excelencysta Dr. José Ferreira. E hoje tenho o prazer de estar com a minha orientadora, que me acompanha desde a minha formação na faculdade, para essa conversa aqui. Vocês não sabem o quanto que é prazeroso estar com ela aqui, quanto que eu sou grato a tudo aí que ela me ajudou já nessa caminhada aí de formação. Vou deixar ela se apresentar e depois a gente começa a conversa aí. Eu vou me apresentar dizendo o seguinte, que eu me sinto muito grata de ser sua companheira de trabalho. Não orientadora, mas companheira de trabalho. Nos orientamos mutuamente e sou muito grata de ter você na minha trajetória acadêmica e na minha trajetória de vida. Então, eu sou Maria Valéria, sou professora da Unesp de Marília, docente da área de sociologia, trabalho particularmente com sociologia da educação, ministro aula na graduação e na pós-graduação, tenho um xodó especial por um programa que nós fazemos parte, que é um programa em rede nacional, que é um programa, é um mestrado profissional na formação de professores de sociologia. Então, falando de coração, nesse momento, talvez seja um dos trabalhos mais prazerosos que eu tenho desenvolvido exatamente dentro desse programa, mas, obviamente, trabalhar na graduação também é um prazer, porque desenvolvo uma quantidade grande de projetos e tenho duas grandes paixões, vamos dizer assim, quando trabalho com sociologia. Trabalhar com escola e os desafios de ensinar e de aprender sociologia, e, ao mesmo tempo, entender os sujeitos do interior desse lugar, ou, a partir da escola, entender os sujeitos da sociedade como um todo. E aí me é caro compreender e entender como o racismo operacionaliza as relações de opressão dentro da sociedade brasileira e me colocar numa luta frontal contra essa opressão, que é tão complexa, tão difícil e tão complicada da gente entender e compreender e combater no interior dessa sociedade. Então, construir uma educação antirracista tem sido também um dos meus propósitos de vida. Então, agradeço imensamente, Matheus, você não sabe o quanto que para mim é prazeroso estar aqui, o quanto que é muito bom entender e compreender que o nosso trabalho ele vai se consolidando, se realizando a partir de diferentes camadas, a partir de diferentes tempos. E aí eu gosto muito de ver você onde você está. E digo que quanto mais os discípulos superam o mestre, melhor o trabalho que a gente faz. Então, agradeço de coração de estar aqui e me sinto muito honrada de verdade. E veja, eu já fui professora de ex-aluno seu. Então, eu sou, como eu digo, né, a avó, a avó acadêmica de Rubens e de Emiliana. Então, você não imagina o prazer que é ser professora de ex-alunos seu. Ah, nem fale. É muito legal essa relação, né, Valéria? Tipo, a gente não espera que nosso trabalho vai dando fruto, mas ele é devagarzinho, mas os frutos vão sempre vindo, né? O trabalho de professor não é aquele trabalho que você vê o fruto imediatamente, mas a gente consegue ir acompanhando toda a trajetória aí de formação aí, os frutos sempre vêm e ainda bem que os frutos estão vindo de muita qualidade, eu acho, inclusive, aí. Mas é isso, Val. Vamos começar aí, senão a gente vai ficar aqui devagando um pouco. Eu queria que você começasse, Ficando Valéria. seda. É, mas seria um prazer, inclusive, mas enfim. Eu queria que você começasse explicando um pouco para a gente o que é o racismo, de onde vem essa noção e tudo mais, explicar, realmente definir um pouco o que é o racismo para a gente começar essa conversa. Quando falamos de sociologia, somos muito ciosos pelos conceitos, né, Matheus? Então, quando entendemos e compreendemos, a gente pode partir da seguinte perspectiva. Quando se fala de racismo, a gente remete à raça. Quando falamos em raça, falamos de uma construção histórica e social na perspectiva de relações, sim, de opressão, sim, relações políticas
e historicamente construídas, né? Então, o racismo não é natural, o conceito de raça não é natural, ele é socialmente e politicamente construído. Então, podemos pensar assim, quando as teorias racistas, elas ocorrem no mundo, elas ocorrem justamente no momento em que a gente tem um processo de dominar outros territórios. Ao trabalhar com o outro, ela vai estabelecendo pontos de diferenças. E um dos pontos de diferença é trabalhar com a perspectiva biológica de raça. Quando falamos em raça, nós definimos características das raças. E definimos que essas características elas são, sobretudo, visualizadas ou organizadas a partir ou de uma gota de sangue, como acontece nos Estados Unidos, ou a partir das aparências, como acontece no Brasil, que a gente fala do fenótipo. No entanto, você estabelece que existe uma diferença entre os seres humanos, e essas diferenças entre os seres humanos afetam todo o seu processo de desenvolvimento, tanto intelectual quanto da percepção de mundo, da inteligência, de tudo. Então, ao estabelecer de que os seres humanos são constituídos por raças, e essas raças elas são definidas por características biológicas, e essas características biológicas interferem no desenvolvimento moral e no desenvolvimento intelectual das pessoas, eu estou, inclusive, imputando aos seres humanos uma condição de não de igualdade, ou melhor dizendo, eu transformo as nossas diferenças em desigualdades. Transformar as nossas diferenças em desigualdades é um processo inimaginável de construção política e social de dominação. Então, falar em raças do ponto de vista biológico, ela não existe. Então, é interessante de entender, e isso tempo, de que, do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, as nossas características, que poderíamos dizer, que podem nos definir como raças estanques e raças diferentes, elas não são suficientes para nos desigualar. Então, do ponto de vista genético, do ponto de vista químico, do ponto de vista biológico, raça é um conceito que não existe. Somos todos seres humanos, pertencentes à espécie humana, portanto, o conceito de raça não faz nenhum sentido, ela só faz sentido num sistema de dominação. Quando eu vou estabelecer que as minhas características são X e Y e as suas características são menos X, menos Y, e que, portanto, eu sou melhor do que você. Eu poderia, inclusive, dizer, e um dia um aluno me pergunta isso, como a construção do racismo é uma construção europeia, a parte positiva está no europeu e a parte negativa nos outros povos, tanto os indígenas quanto os africanos. Uma pessoa que fosse eu teria construído outros mecanismos e outros marcadores dessas diferenças. Por quê? Porque eu poderia ter estabelecido que as características dos povos africanos colocariam ele no topo da pirâmide dos povos europeus na parte baixa da pirâmide. Né? Então, só para a gente perceber como é que esse conceito é um conceito móvel. Quando a gente tem, então, a superação de que raça e toda a característica genética construída pelas raças, ela não é suficiente para as de pertencimento étnico-raciais, você estabelece que, então, essa é uma construção histórica e que, portanto, não faz nenhum sentido eu falar de raça. E não faz nenhum sentido eu construir a ideologia, que aí falamos de racismo, não faz nenhum sentido eu construir uma ideologia em que estabelece que as características biológicas dos seres humanos são suficientes para organizar a coisa de desenvolvimento. Para fazer isso, eu quebro com a espinha estrutural do chamado racismo biológico. Aí eu falo, a gente poderia dizer, então está tudo resolvido?
o racismo biológico não existe, e o racismo biológico ele é perverso, Matheus, só para abrir esse parênteses, por que ele é perverso? Ele me coloca num lugar que eu não posso sair, entende? Quer dizer, se eu nasci pertencente àquele grupo inferior, eu jamais chegarei ao alcançar o grupo superior, entende como é que é? Então, me coloca numa situação de dizer, mundo, eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se eu nasci negra, eu sou inferior ao branco, sempre serei. Aí você pode estabelecer isso também para pensar um pouco a questão do feminino, da questão de gênero, porque coloca também a mulher numa inferioridade por característica tão X e Y, que também coloca ela inferior à questão do homem. Então, a gente fala desse tipo de construção social e política que se faz no chamado cientificismo do século XIX. E aí você constrói as teorias, né? Uma delas, racialistas, falamos de darwinismo social, a gente tem uma gama aí de teorias que elas vão servir, inclusive, para esse processo de dominação dos europeus com os outros povos. Inclusive, até para justificar, anteriormente, né, porque o racismo ele vem depois, mas essa superioridade que ela é sentida já desde muito tempo, ela justificou, inclusive, a própria escravidão. A escravização, ela se dá um pouco por isso, né? Então, quando a gente tem a quebra desse processo de dizer, olha, então o racismo, as raças humanas não existem, todos os seres humanos pertencem à espécie humana, a gente poderia dizer, então, está aí resolvida essa questão. Pelo contrário, o que a gente vai ter a partir daí? Uma reprodução do racismo, sai da perspectiva biológica e atinge a perspectiva social. Então, a gente tem dito nos últimos tempos, conceitualmente, que o racismo hoje se reproduz de forma social e ela continua informando e conformando as relações no interior dessa sociedade. Então, as pessoas ainda fazem leituras sociais dos lugares que nós ocupamos no interior dessa sociedade. Então, que leitura social se faz do lugar que os homens e as mulheres negras ocupam no interior dessa sociedade? Que olhar social se faz do lugar que se ocupa a todas as etnias indígenas que temos na sociedade brasileira? Então, que leitura social se faz das mulheres no interior dessa sociedade? Então, podemos dizer que, do ponto de vista social, o racismo se reproduz, se reorganiza, deixa para trás um pouco a perspectiva biológica, mas continua operacionalizando com ela, porque, afinal de contas, são esses marcadores que vão estabelecer as diferenças. Os marcadores, eles são, sobretudo, biológicos, mas eles são camuflados pela perspectiva social que o racismo vai assumindo no interior dessa sociedade. E aí podemos já trazer à tona um outro conceito que tem sido bastante trabalhado, e trabalhado por um teórico específico, é Silvio Almeida. Silvio Almeida traz, então, um conceito, ou traz uma redefinição para o racismo do ponto de vista da estrutura. Ele vai chamar de racismo estrutural. O que o Silvio de Almeida está nos dizendo? Que estruturalmente a sociedade se organiza e se estrutura a partir da concepção de que os seres humanos são desiguais por ter pertencimento étnico-raciais diferentes. Então, pelo fato de eu ter nascido ainda com cargas biológicas diferentes, isso me faz com que eu tenha desenvolvimento diferente em relação ao outro. Então, a estrutura da sociedade incorpora esse processo, incorpora de tal ordem que ela vai mascarando todas essas circunstâncias e ela vai naturalizando algo que não é natural, né? Quando nós tivemos, nesses últimos tempos... depois eu falo um pouco sobre isso, mas todo o desenvolvimento social e político que temos nos últimos tempos reafirma a perspectiva do racismo e reafirma as perspectivas de que, estruturalmente, a sociedade se organiza em função de um olhar muito
muito, como é que fala? Contaminado, muito contaminado com essa estrutura de que a sociedade ela tem um racismo latente. Esse racismo ele não se explicita, mas ele vai formando e naturalizando determinada circunstância, determinados lugares, determinados espaços, como se a vida sempre tivesse sido dessa forma e que a gente não tivesse tido uma sociedade ou que possamos ter uma sociedade onde a igualdade se coloque como fundamento, sobretudo, fundamental para que possamos ter um outro conceito interessante que seria equidade efetiva. Desculpa que eu devo ter falado uns 10 minutos. Não, não tem problema não. Mas você vai ter que retomar essa parte da equidade que cortou. Tanto você está travado aqui para mim, cortou. Eu preciso que você repita essa parte da equidade para eu conseguir fazer a junção depois. Tá. E, ao mesmo tempo, quando discutimos as perspectivas do racismo, a gente tem que retomar um conceito que é importante, o conceito de equidade. Falo de equidade quando entendemos que todas as pessoas devem ter o direito ao acesso ao seu próprio processo de desenvolvimento. Então, do ponto de vista das oportunidades, o que nós queremos, inclusive, numa sociedade que combate o racismo, é que a gente possa ter oportunidades iguais para o processo de desenvolvimento de todos os seres humanos, tá? Independentemente das suas condições de pertencimento étnico. Sim, sim. Valéria, eu queria que você explicasse um pouco melhor, você comenta a passar essa questão do racismo estrutural. Porque, tipo, muito é falado da questão de diferenças do racismo norte-americano para o racismo brasileiro. Eu queria que você deixasse, apontasse isso e passasse mostrando por que o Silvio Romero tem chamado a atenção que no Brasil a gente tem um racismo estrutural e que talvez seja um racismo que se comporte de outra maneira. Não significa que é menos violento, ou muito pelo contrário, eu acho que talvez seja até mais violento do que em outros lugares. Mas dessa falsa ideia que tipo, a sociedade brasileira não teria racismo. A gente tem uma construção histórica e social do racismo no Brasil muito complexa. Quando saímos do processo de escravização e entramos por uma sociedade supostamente livre e que tivemos a abolição da escravatura, mesmo até a perspectiva de toda a luta que o povo negro teve para término do racismo, né, para que a escravidão terminasse, nessa passagem que a gente fala de falar do Brasil escravista para o Brasil livre, as reconstruções da relação de opressão, ela se faz de uma forma muito, muito significativa. Porém, a população não branca na sociedade brasileira era a maioria. Por isso se justifica a vinda dos imigrantes brancos. Você pensar uma migração branca para construir um projeto de nação, e isso é legal da gente perceber, um projeto de nação era um projeto de nação branca, ou um projeto de nação civilizada, europeizada, do ponto de vista da concepção, porque se entendia que a única sociedade civilizada era a sociedade branca europeia. E aí isso aí está relacionado àquilo que a gente chama das teorias do branqueamento, que a gente vê, que era um projeto, né? Tipo, trazer os migrantes... Um projeto de Estado. Projeto de Estado. Por isso que, inclusive... Isso, é um projeto de Estado.
tem uma discussão também interessante sobre isso, que mostra que a onda, por exemplo, a própria migração japonesa foi a última a vir para o Brasil justamente porque não que se queria, porque também entendia os próprios asiáticos como inferiores aos brancos europeus também. Então, realmente é um projeto de nação que estava sendo desenvolvido naquele momento. E esse projeto de nação, Matheus, passa por um processo, inclusive, da distribuição dos bens materiais dessa sociedade. Por exemplo, você indeniza os senhores de escravos, porque perderam o seu bem mais precioso, que era uma mercadoria chamada escravo, mas não se indeniza os negros que saíram da escravidão com absolutamente nada. Eles saem com a trouxa da roupa, sem trabalho, sem reconhecimento, ainda que eles eram seres humanos, e jogados à sua... Então, o processo, essa já vai notando de que sociedade almejávamos, ele tinha um projeto o projeto de branqueamento. Então, quanto mais miscigenado essa sociedade fosse, melhor para deixar para trás o seu legado de sociedade não branca. É claro que você tinha um entrave enorme, que era dizer, a mistura não necessariamente resulta naquilo que as pessoas querem, né? Você pode misturar e, às vezes, o resultado é outro, que é o que a gente tem na sociedade brasileira. Porém, o ideário, a ideologia que se construiu, foi uma ideologia de pensar, queremos uma sociedade em 100 anos, era assim que eles projetavam, uma sociedade branca, né, que eles achavam que misturando a gente teria o processo de branqueamento. Então, essa perspectiva de pensar a mistura, ela tem um outro elemento que é importante, que é como articulamos e entendemos o mestiço, o que significa mestiçagem. Dentro do bojo desse debate da mestiçagem, você tem duas questões que elas são importantes. Primeiro, achar que pelo fato da gente ter como resultado das relações sociais, significava que teve uma harmonia nas relações entre brancos e negros na sociedade brasileira. E o fato de ter resultado filhos mestiços significava que a sociedade tivesse sido harmônica. Aí se constrói um conceito que é um mito, chamado mito da democracia racial. Então, há uma negação de que essa sociedade sempre se estruturou e sempre teve no bojo do seu processo de relação política uma sociedade extremamente violenta, inclusive com os povos escravizados desse local. E a outra questão, que é importante quando a gente pensa tanto o mito da democracia social quanto o processo de branqueamento, é a negativa, inclusive, dos valores da própria população negra existente aqui. Com isso, você nega a cultura, se asfixia, tanto que eles só podiam exercer a sua cultura em situações muito restritas. Então, eram os cultos religiosos, são a sua própria música, a sua própria dança, tudo isso feito de forma reclusa. Então, o processo de negativa do conjunto, da cultura desse povo, asfixia também. Então, você tinha também um ideário de branqueamento, que era um ideário de negar a cultura negra que existente aqui, porque um povo não sobrevive sem a sua cultura. Um povo só é povo porque tem cultura, porque tem território, porque tem pertencimento e reconhecimento da sua ancestralidade. Porém, o grupo negro sobrevive apesar disso, porque ou ele se organizava ou ele não conseguiria sobreviver. Porém, o legado que a gente tem desses processos é um legado de negação de que essa sociedade é racista. No entanto, ela é racista no subterfúgio, ela é racista nas relações veladas desse processo. Então, Matheus, o que vai acontecendo e ocorrendo nessa sociedade é, ao mesmo tempo que ela nega o racismo, ela o reproduz de forma bastante significativa. Então, a gente diz assim, o racismo está na estrutura da sociedade brasileira porque é ela que vai reorganizando
todo o processo como é que fala? A constituição da sociedade em si, ela, ao mesmo tempo que nega, ela o fortalece. Fortalece porque ela reproduz no subterrâneo das relações. Ela reproduz naquilo que ela não diz, mas que o faz, né? Então, você vai perceber isso na estrutura judiciária, você vai perceber isso no interior das prisões, vai perceber isso na quantidade de jovens negros que são mortos, você vai perceber na composição da classe trabalhadora, de quem exerce os piores trabalhos, você vai perceber do não acesso do negro aos postos de comando, vai perceber na sua trajetória educacional, vai perceber quantos negros estão no interior da universidade. Por isso, quando se fala das cotas, né, e aí entramos num debate que é bastante contemporâneo, quando a gente fala de ações afirmativas, é reconhecer que a sociedade brasileira se estruturou dentro de uma relação perversa de racismo, que foi, ao longo do seu processo histórico, impedindo que esse grupo tivesse a mesma condição de se desenvolver e o outro grupo. Essa, inclusive, assisti uma palestra que foi muito interessante. Ela diz assim, era uma advogada, procuradora, e ela dizia assim, do MP3, do Ministério Público do Trabalho, ela diz, como é que a gente vai negar de que os povos partiram de pontos diferentes? Como é que dá para a gente deixar de considerar que as pessoas, mesmo os imigrantes que chegaram ao Brasil, brancos, chegaram em outra condição? Então, como é que a gente nega, não reconhece de que há um ponto de partida diferenciado? Como é que a gente pode chegar no mesmo lugar se partimos de pontos diferentes? Então, é cabal isso, é visível de que estruturalmente essa sociedade se organiza a partir de um racismo velado, mas um racismo extremamente eficiente. Porque, primeiro, Matheus, o que é preocupante? Eu transfiro para o próprio negro a responsabilidade pelo seu processo. Digo para ele que ele, inclusive, é incapaz de fazer determinadas coisas. E depois ainda coloco no colo dele de que o seu processo de desenvolvimento é tão igual ao outro, como é que você não chega no mesmo lugar? Não é verdade isso, não é verdade. Né? Os meus pais, por exemplo, tiveram uma condição de vida muito diferente do pai de um menino branco. Mesmo que a gente more em favelas, vamos dizer assim, mesmo que a gente parta com grupos iguais, se o meu filho e o filho do branco tiver o mesmo grau de escolaridade, na hora da escolha do RH, o RH não vai permitir que o meu filho entre em detrimento do branco, mas vai fazer isso com o branco. Entende? Então, é dessa estrutura que a gente fala quando discutimos o racismo no Brasil. Ele se dá de forma velada, só que ele é muito eficiente. Quando você pega os dados estatísticos, a eficiência é brutal. E ela faz uma outra coisa com a gente. Eu tenho feito isso porque eu estou presidindo a comissão de cotas na universidade. Você joga para o negro a própria dimensão da negativa. Ele não gosta do seu cabelo, ele não gosta de si, ele se refere a si mesmo quase como se fosse uma aberração. Né? Então, tinha um amigo meu que dizia isso, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: eu não gosto daquilo que eu sou, eu quero ser aquilo que eu não posso ser. Como é que eu vou transmutar? Como é que eu faço esse processo? Por isso que o racismo é tão perverso. Como é que eu nego o meu cabelo, que é assim, como diz o pessoal, ele é afro, ele é pichainho, e aí eu coloco toda a ordem negativa. Eu digo que o cabelo do negro é feio, é duro. Aí como é que você quer construir perspectivas positivas dentro desse processo, se eu olho
e vou colocando pejorativamente, olhando para essas características e vou denominando o que é feio, o que é bonito, o que pode, o que não pode, quem é capaz, quem é incapaz. E essa situação ela é tão complexa, Matheus, que traz para nós um dos piores racismos que a gente possa ter. Eu não permito sequer que o menino negro construa positivamente a sua identidade. E que olhe para si e enxergue uma capacidade de desenvolvimento como qualquer outra capacidade que um ser humano pode ter. E eu vou, ao longo do tempo, minando essa capacidade e vou construindo uma desigualdade que ela vai estruturalmente conformando a realidade social de tal ordem que eu naturalizo e não percebo o quanto assisto. Desculpa se eu tenho me alongado muito nas respostas, você me perdoe aí. Não, não tem problema não, É um tema tá bem porque tá complexo. com uma linha de raciocínio, tipo, bacana, ixi, tá tranquilo, ó. Uhum. E aí podemos pensar essas questões, né? Por que a gente precisa ter cotas, Matheus? Porque o grupo negro ele é muito subrepresentado. Faz um exercício que é bacana. Olha para dentro da escola particular para quem eu estou falando. Quantos professores negros tem no interior dessa escola? Quantos faxineiros brancos a gente tem no interior dessas escolas? Quantos faxineiros negros eu tenho? Quantos alunos negros eu tenho? Talvez eu tenha um pouco mais, porque vocês têm um sistema de bolsas, mas pensando estruturalmente na própria escola. Vamos fazer um exercício sociológico, do olhar sociológico, que é tão importante para a gente pensar. Vamos destrinchar a própria estrutura hierárquica dos lugares onde nós estamos. Isso faz bem para a gente entender e compreender como é que o racismo ele vai estruturando e naturalizando as relações, as instituições, e vai trazendo esse processo em todas as esferas da vida social. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quantos autores negros faz parte da bibliografia dos cursos que vocês ensinam na escola? Quantos? Quem conhece teóricos negros? Nós não existimos intelectualmente. Nós não somos capazes intelectualmente. Nós não produzimos nada intelectualmente. A África ela é vista como se fosse um mosaico que até hoje só se fala de selva, só se fala de povos não civilizados, só se fala de tribos. A gente não pensa uma África desenvolvida. A gente não fala de tecnologia africana. Então, quando eu estou falando de racismo, estou falando disso. Como é que o mundo se divide? Como é que enxergamos os diferentes lugares onde vivemos e aonde nos colocamos no interior das estruturas sociais que fazemos parte. Então, quando falamos dessa circunstância, é de dizer, inclusive, os povos eles são incapazes por pertencer etnicamente a outros supostas raças? Medimos a inteligência dos povos por isso? Ou o processo de desenvolvimento histórico e social constrói uma história europeia, branca, de homens? Falamos do machismo, falamos do patriarcalismo. É disso que estamos falando. Né? É interessante. Apagamos a história, tiramos de dentro da história a contribuição de todos os povos. É interessante, vou só citar de exemplo, duas coisas que eu acho notório. Nas duas escolas que eu trabalho, eu tenho 2 professores negros nas duas, uma em cada.
ambos de educação física, e não é à toa isso também. E uma outra coisa, também que eu sempre fico surpreso é quando, tipo, uma coisa tão, por exemplo, o Machado de Assis como negro. A maioria dos estudantes não sabe que o Machado de Assis era um negro, entendeu? Mesmo ele com todo o problema, com não se reconhecer enquanto tal, mas era um negro. E a maioria dos estudantes não sabe um dado elementar desse, por exemplo, de talvez um dos poucos autores que negros que chegam aí, tipo, que estão no ambiente escolar, né? E isso eu acho é algo que ano a ano me impressiona como que isso se repete, como a história do negro é negada, como não realmente o não acesso é impressionante, tipo, Incrível. é incrível, não tem outra coisa para falar, surpreendentemente negativo como que isso vai se repetindo e se reproduzindo ano a ano, essas questões. E a gente vai olhando para isso, Matheus, a gente não se indigna, a gente não fica indignado, a gente não se incomoda. A gente não se incomoda com essa ausência, né? Em determinada circunstância, quando a gente fala, existem lugares onde podemos estar. Um dos lugares é o lugar de força física. Então, ou da dança, da música, do chamado entretenimento, né? Mas não nos dão o lugar da inteligência, entende? Então, o professor pode ser professor de educação física, mas ele não pode ser um professor de física, ele não pode ser um professor de química, mas ele pode ser um professor de educação física. Então, essas pequenas coisas que estão no nosso dia a dia que fazem com que a gente possa olhar para isso e dizer, não basta que eu simplesmente constate, eu preciso reorganizar o meu espaço, eu preciso reorganizar minha forma de pensar, eu preciso reestabelecer novos parâmetros, inclusive no processo de ensino-aprendizagem. Eu preciso colocar outras coisas para que os alunos, inclusive da escola, comecem a enxergar que a luta antirracismo não é uma luta minha, sou uma mulher negra, é uma luta do Matheus, é uma luta de todos, de todos. Porque a gente só terá uma sociedade efetivamente democrática, a gente só vai superar essa situação se essa for uma luta de todos e não de alguns. Né? Com certeza. Ival, queria que você falasse também um pouco agora a respeito, tipo, a gente está na pandemia ainda, e essa questão do negro durante a pandemia, e pandemia, tipo, afetou igual brancos e negros? Sabemos que não, né? A gente diz assim, né? Falamos assim, o vírus ele é democrático, ele atinge as pessoas indistintamente, depende, né? Como é que a gente está olhando para isso. Ele não pode ser democrático porque ele tem uma situação de prevenção, de circunstância social. Então, ele não pode atingir a todos igualmente. Quando a gente fala assim, eu preciso de isolamento social, as pessoas precisam elas precisam ter precauções, ela precisa usar máscara, ela precisa não ir trabalhar, ela precisa não ir para a escola. Quando a gente lida com essa situação, a gente vai pensar o seguinte, como é que cada grupo social, cada classe social esteve ou teve, qual foi a participação deles dentro desse processo? A gente fica pensando o seguinte, quando a gente fala de condições sanitárias, podemos falar que a periferia tem as mesmas condições da classe média? Acesso à água, acesso a sabão, acesso à água limpa para beber, acesso a saneamento básico, acesso à condição habitacional. Como é que eu posso viver num aglomerado de
10 pessoas em um único cômodo, comparado com uma casa de 200 metros quadrados, onde tem 3 quartos e não sei o que. Como é que eu posso falar de isolamento social quando eu posso exercer meu trabalho do ponto de vista remoto? Eu tenho internet, eu tenho computador, eu tive condições de dialogar com várias pessoas, mediado pelo trabalho remoto. A empregada doméstica, ela não tem, primeiro, tem computador e nem pode exercer a faxina, né? Ela não podia exercer a faxina à distância, mediada pelo computador. Então, falamos disso. Falamos de uma população que teve que continuar circulando para, inclusive, oferecer as condições para que as minhas condições fossem melhores, entende? Quer dizer, para que eu pudesse ficar o dia inteiro no trabalho remoto, eu tinha que ter alguém que fizesse o meu trabalho. Então, a gente tem uma falsa ilusão de que existe um novo normal, que esse novo normal ele pode, inclusive, aproveitar aquilo que aprendemos na pandemia, inclusive os pacotes de acesso às tecnologias de comunicação e de informação, o que não é verdade. O que é ter acesso a essas circunstâncias, ela vai ampliar ainda mais as desigualdades. E podemos dizer que o racismo é ótimo, porque estruturalmente ele consegue o seu feito, né? É continuar mostrando, continuar operacionalizando as desigualdades sem que isso seja claramente explicitado. Sim, sim. Mas, Val, nosso horário está encerrando. Agradeço muito a conversa aí, agradeço a todos que estavam assistindo aí. E foi um prazer tê-la aí. Espero que em outros momentos a gente possa continuar essa e outras conversas aí. Muito obrigado. Eu quem agradeço, peço desculpas por ter falado tanto, e espero que a gente continue efetivamente conversando. Esse é um tema muito caro para mim e um tema que me coloca de frente na perspectiva de construção de uma sociedade efetivamente justa. Muito obrigada. E tenham todos aproveitem bastante a perspectiva de continuarmos dialogando, conversando e aprendendo um com os outros a partir dos diferentes lugares onde estamos e das diferentes leituras de mundo que somos capazes de fazer.